Restava-nos ou resta-nos o poder legislativo, como aquele poder que poderia frear o Supremo Tribunal Federal. Nós já venhamos falando aqui há vários programas da ineficiência e do Senado fazendo cara de paisagem, como se não fosse com ele os problemas que estão acontecendo no Brasil. Pavinato, em primeiro lugar, nós já sabemos, como você mesmo disse aí, que a gente está vivendo um teatro, uma representação, uma ficção, para vestir com uma roupagem de democracia um estado de exceção e uma ditadura. A gente já vem conversando isso aqui, a ausência do devido processo legal, um poder executivo que hoje terceirizou o governo do país para a Suprema Corte ou para aqueles que ocuparam a Suprema Corte, que vem tendo aí defasagem na sua popularidade, reunindo com ditadores, enfim, uma série de ações desconexas e cada vez mais prejudiciais ainda para o Brasil e que então não existe poder executivo que ele terceirizou em função da sua fragilidade política, de não conseguir disputar no campo das ideias, da política, com o chamado movimento bolsonarista. Então nós já temos essa fragilização, essa fragilidade. Restava-nos ou resta-nos o poder legislativo, como aquele poder que poderia frear o Supremo Tribunal Federal. Nós já venhamos falando aqui há vários programas da ineficiência e do Senado fazendo cara de paisagem, como se não fosse com ele os problemas que estão acontecendo no Brasil. Agora tivemos essa votação na Câmara dos Deputados, expressiva, com 315 votos dos deputados federais, suspendendo o processo em relação ao deputado Ramagem. Quero fazer aqui um parênteses, eu não posso deixar de falar desse assunto sem relembrar o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, que segue tendo sua vida destruída por essa pseudo-Suprema Corte. E agora a Câmara dos Deputados, que deveria ter feito isso no processo do Daniel Silveira, agora a Câmara dos Deputados se posicionou em relação ao deputado Ramagem. Em verdade, isso que o Conjur disse, que os bolsonaristas ou a imprensa independente achavam que o Bolsonaro ia se beneficiar com isso. Nós já sabíamos que o desfecho ia ser esse. Por qualquer tipo de ginástica intelectual jurídica, o Supremo Tribunal Federal ia fazer exatamente o que nós estamos vendo aqui. E os deputados que votaram, os 315, também já sabiam que isso ia acontecer. Então a gente fica na expectativa de um novo posicionamento do Poder Legislativo em relação a esta gravidade dessa ação do Supremo Tribunal Federal, nessa ingerência em relação ao Congresso Nacional. Porque senão nós teremos também agora realmente a pá de cal de que já não tínhamos um Poder Executivo, o Poder Legislativo está aberto de portas fechadas, não tem nenhum poder, os dois poderes reféns do Supremo Tribunal Federal, que é quem, no final das contas, fala, olha, isso que você fez a gente vai aceitar, ou isso que você fez a gente não vai aceitar. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Eu quero pegar essa sua colocação, devolver para o príncipe, porque é isso. A diferença da justiça divina é que, para você ter justiça divina, você reza, você ora, você pede e não sabe se vai acontecer. Você tem fé que vai. A diferença da justiça terrena para a divina é essa. A divina você reza, você ora. A terrena tem a lei. A lei você aplica, tem que acontecer o que está na lei. A lei brasileira virou oração. Os advogados continuam orando, porque é assim que eles imaginam que se vai acontecer alguma coisa. As pessoas, o cidadão com a Constituição e as leis, passaram a não ter mais direitos, mas aquilo virou oração. E a Câmara, ela já tem algum... Você sabe, Excelência ou Alteza, como diz o professor, se o Hugo Mota ou algum grupo da Câmara dos Deputados vai fazer alguma coisa frente a isso? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a cobrança da população é fundamental para que ocorra algo. Agora, cada etapa dessa tem aumentado o volume de deputados
que começam a ver que a conta vai chegar neles, independente de quanto o Poder Executivo tem comprado o passe. E é isso que eu acho que é importante nesse processo todo. Porque esse julgamento do Ramagem teve uma ampla adesão do Centrão, que eu critico abertamente o Centrão, porque o Centrão deveria estar do lado da oposição, originariamente estava em abril de 2023, mas aí o governo passou a comprar o Centrão sistematicamente, pronto, o Centrão virou parte da base. O que aconteceu agora foi que, acho que é a segunda votação em que o Centrão pula de lado. A primeira foi na questão da censura, né, que o governo queria aplicar a censura, o Centrão falou, opa, isso pega comigo também, então pega no meu umbigo, então eles pularam de lado. Agora, nessa questão também, porque é uma violação patente, o STF dizendo assim, olha, não podemos violar a Constituição, vocês não têm prerrogativa parlamentar nenhuma, aqui quem decide é o processo e nós aqui individualmente, e vocês não servem para nada. Vocês estão muito abaixo do STF, que também não está respeitando a Constituição. Então, virou um faroeste mesmo, virou literalmente faroeste. E nesse contexto de faroeste, o que vale é impasse, não vale o raciocínio. Não vale você falar assim, olha aqui a minha racionalidade, como é que eu defendo essa causa. Vale você mostrar volume. E o parlamento já mostrou que ele tem volume. Então, o Flávio Dino já ganhou essa. Pois é, mas... Porque ele foi o mais violento contra o Congresso no voto dele. A virulência do Flávio Dino, quando foi negar a suspensão completa, foi algo assim extraordinário. Mas olha, eu acho que é por aí que a gente começa a destacar o real problema, que o real problema é o sistema que foi criado. Quando você tira, por exemplo, antagonistas do judiciário, como é o caso do Alexandre de Moraes, você vai ver que os outros também são antagonistas do sistema e do processo judiciário. Tanto quanto. É questão que agora ele tem mais protagonismo nessa questão. Agora, precisamos falar então, por isso que eu digo, quando essas questões começam a bater no umbigo da maioria dos parlamentares, eles começam a ver por que a gente não fez a reforma do judiciário, por que nós não pautamos isso como emenda constitucional. E as pequenas reformas que tinham já passado na CCJ, como acabar com decisões monocráticas, que estava lá, está na Constituição, foi uma reiteração do que está na Constituição. Por que isso não foi votado e colocado em pauta, ou ainda nem tem sinalização do Hugo Mota para tal? Por que isso não vai adiante? Então agora está se criando mais uma maioria um pouco mais ampla nessa questão do judiciário. E eu acho que até 2026, certamente que aí com o pleito eleitoral chegando mais próximo, essas ações do judiciário, que são ações políticas, na minha interpretação, vão ficar cada vez mais patentes. Ao mesmo tempo, as violações que ele vai estar cometendo contra os interesses dos partidos e dos parlamentares também vão estar. Então imagino que há uma janela de ação parlamentar ainda esse ano com relação a esse tema do judiciário. Agora, tem que ter um levante popular nesse tema. Até agora, isso é um tema acadêmico, como você colocou no início do programa. Agora, e quantas vezes a população se mobilizou por um tema acadêmico? Né? É sempre o fisiológico. Teve a carta aberta pela democracia, né? A carta escrita por analfabetos e lida por mudos por uma plateia de surdos. Pois é. Esse aqui é o desafio. Esse aqui é o desafio. Então, o Brasil está nesse entrave. Eu acredito na intuição, mesmo que não haja um entendimento acadêmico, uma compreensão racional, eu acredito na intuição do brasileiro. Muito porque o meu perfil também não estaria sendo um perfil aqui visível se não fosse a intuição do brasileiro. Falar assim, olha, o que esse cara está falando aí, como você também, Pavinato, você tem um posicionamento bem técnico e, aliás, todos aqui na mesa, e vocês... É que eu sou jurista de internet, assim como o Flávio Dino. Mas olha, a verdade quando ela é dita, mesmo você não entendendo nada, você escuta. Isso que eu acredito. Eu também sou assim, quando não entendo nada sobre um tema, mas eu escuto, falei, puxa vida, tem alguma coisa de verdade ali, eu vou tentar aprimorar e aprender um pouco mais, ir ao encontro, e acabo vendo que aquilo de fato é o caminho certo. E eu acho que é isso que a população está passando por esse processo. É por isso que eu acredito, tenho esperança que isso vai maturar em algo positivo. Olha, eu vou ajudar a intuição dos seus colegas, dos machões do Centrão, sabe aqueles deputados machão do Centro-Oeste, do Norte, cabra macho do Norte, a cacicalha do Centrão. Guardem isso para você, cacicalha do Centrão.
cacicalha do Centrão. E o que eu vou falar é experimento de causa. Perdeu a prega, não tem volta. Ô, Pavinato, eu queria só Deixou entrar, meu filho, a prega não volta não. Ô, Pavinato, queria rapidamente só me ater a esses crimes que são estapafúrdios, que não ocorreram no 8 de janeiro, que são a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e a tentativa de golpe de Estado, tá? Não ocorreram. Mas vamos aqui imaginar hipoteticamente que ocorreram no dia 8 de janeiro. Ou seja, a consumação desses crimes foi no dia 8 de janeiro. Como é que 8 de janeiro pode ser anterior à data de diplomação do deputado? Mas isso não me surpreende, Pavinato. Sabe por quê? Porque nós estamos num país em que o TSE acha que outubro vem antes que fevereiro. É verdade. Então o Supremo acha que janeiro vem antes que dezembro. Tem essa também. Então pronto, o calendário deles já conta a cabeça. Né? É isso. Vai mudar calendário revolucionário. Revolucionário, de trás pra frente. Eu de cabeça para baixo, tipo mapa mundi. É também. isso, né? Mapa mundi. E aí, Pavinato, para concluir, você começou a notícia dizendo que por unanimidade, né, a primeira turma decidiu. Bom, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Aquela ali, eu não sei se é só burra, não. Eu tenho certo receio. Eu vou pegar primeiro, eu particularmente... Ou burra é a melhor dos adjetivos. Talvez seja, né? Primeiro, eu não acho que a terceirização foi feita pelo Executivo. Eu acho que o culpado da terceirização foi o próprio Legislativo. O nosso Legislativo, ele se mostrou incompetente, incapacitado, porque existe a fragilização do próprio sistema. O sistema permitiu isso. A lógica da estrutura desse Estado que foi criado em 88, ele já levaria a isso. Bastaria você olhar com detalhes as consequências lógicas de cada coisa que estava configurada ali. Esse, para mim, é um ponto. E aí foi só aparecer num determinado momento alguém com coragem suficiente para chutar tudo e dizer, não, já que só tem estúpidos aqui, eu vou arriscar. Adquiriu o poder. Poder adquirido não se devolve. E só vai acrescentando, que foi o que eles fizeram. Tá? O que mais me assusta... O poder no Brasil é assim, então, ou chuta ou chupa. É um dos dois mesmo, mas que seja. Mas eles assumiram o poder, levaram adiante. Andar de avião na FAB ou chuta... Mas tem um dado. E aí, esse aqui é o dado, para mim, que é mais importante, que eu vejo todas essas situações que estão, elas têm um lado positivo e um lado negativo. Na realidade, ela tem dois lados positivos, mas tem um negativo que eu, particularmente, acho que não vai dar em muita coisa. Ou seja, faz-se uma legislação, aí o Legislativo, no caso a Câmara, toma uma decisão assumindo as suas prerrogativas, mas o que vai acontecer? Ela vai brigar com o Supremo e o Supremo vai dizer, não, você não está entendendo. Porque por mais, Pavinato, que você tenha esclarecido tecnicamente, juridicamente o que está acontecendo, para o Supremo não é isso que vale, porque o Supremo se tornou um órgão eminentemente político, não é nem ideológico, é político pelo poder para eles. Ponto final. Eles são a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Tudo que é decidido no Congresso vai para eles, porque eles decidiram que eles são assim. Qual é a grande questão? Ou você muda a estrutura, ou então nós vamos ficar naquela briga para pegar as entrelinhas de algum processo, de algum caso, para tentar vir com uma saída. Aí o que o Supremo diz? Vocês não entenderam ainda, quem manda nisso aqui sou eu. Porque não diz respeito à legalidade nem à jurisdição. Diz respeito à minha interpretação, porque eu adquiri esse poder. E eu não vou devolver para vocês. O grande problema é que quando a gente vai, à medida que vão sendo colocados os problemas, e o Supremo se impõe ilegalmente, o anormal vai se tornando comum pela repetição. É uma normalidade que foi feita com o Daniel, uma normalidade que foi... E como prega não volta, cada hora vai numa... A gente sempre fala aqui, professor, cada hora a gente está pensando num absurdo maior. Mas aí, é que tem um detalhe. Será que o Bolsonaro vai ser processado? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Será que o Bolsonaro vai ser morto? Mas a gente já está nessa. Nós já estamos, nós discutimos isso aqui. Qual é a possibilidade, a probabilidade dele ser morto? Por quê? Porque o problema é que as brigas ou as discussões, elas não dizem respeito mais àquilo que é estrutural, de enquadrar cada um no seu devido lugar. O grande problema foi ter dado a possibilidade, eu concordo plenamente com o deputado Luiz Felipe. Ora, como é que pode você simplesmente dar ao Supremo uma capacidade de ele ter uma condição recursal? A primeira coisa, se querem realmente mudar algo,
acaba com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal deveria apenas, quando faz uma demanda, ele olha e diz aqui, isso aqui é constitucional, isso aqui não é constitucional, isso aqui eu não sei o que responder. Nos 3 casos, se é constitucional, não precisa mais falar nada. Se é inconstitucional, manda para a Câmara para tornar constitucional ou deixa tudo como está. Se ele não sabe o que fazer, por que é ele que decide qual é a legislação se ele não foi eleito para ser o legislador? Aí é que está o detalhe. A reforma estrutural que a Câmara, que o Senado deveriam ter vergonha na cara, com todo o respeito do deputado, mas deveriam ter vergonha na cara, era acabar com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. E ponto final. Se eles acabam com isso e acabam com o foro por prerrogativa de função, em princípio, o sistema de presos e contrapesos começa a existir. Mas agora, eu quero saber o que vão fazer agora. Agora. Não, o ideal. Mas aí é que o ideal, mas gente Fábio, que não presta, o ideal também não presta. Então você foi no ponto. Agora, a única coisa que resta, o povo... Sentar e chorar. O povo, o povo vai seguir aquele... Fazer sexo no panteão. O povo, ele vai seguir apenas aquele que é mais forte. Porque ao povo não é dado outro direito que não seja ele apertar a mão daquele que pode lhe dar alguma esmola. Então o povo vai ficar esperando. Onde que está o problema? Nos líderes. Quem são os líderes que vão dizer, a partir de agora, nós vamos até o fim? Por exemplo, poderia, como é que é o nome? É o Sóstenes Cavalcante. Vamos na missa do padre Marcelo Rossi, então, que é mais forte. O deputado já faz isso. O Nicolas já faz. Nós temos um conjunto de líderes, mas são líderes que, apesar de serem líderes para a sociedade, eles não estão ocupando os postos dentro da estrutura com capacidade de mobilizar toda a estrutura. Esse aqui é o problema. Olha, e nós precisamos... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.